Bem-vindo à nossa revisão sobre o reino Monera. Aqui a gente vai revisar então as características gerais dos integrantes deste reino, bem como a sua estrutura e suas características quanto à reprodução. O reino Monera é um reino muito importante na dicotomia da origem celular. Aqui nós vamos falar dos indivíduos que são procariontes. Então, vamos iniciar a nossa revisão sobre o chamado Reino Monera. Bora lá! No Reino Monera, devemos lembrar algumas características que só estão presentes neste grupo de organismos. Como a primeira delas, que está aqui, ó. Todos os integrantes do Reino Monera são tidos como organismos procariontes. Você lembra o que significa isso? Procarionte é aquele organismo que é desprovido de carioteca. Carioteca é o envoltório que separa o material genético do restante do citoplasma. Então, se ele não apresenta carioteca, logo ele não forma um núcleo. Então, se ele é procarionte e não tem carioteca, logo sem núcleo. Ótimo. Que estão distribuídos nos procariontes as arqueobactérias, as cianobactérias e as bactérias. Esses indivíduos eles podem ser caracterizados por serem, no seu estilo de vida, unicelulares. Eles são unicelulares, mas no estilo de vida eles podem ser isolados ou ainda viver de forma colonial. Quanto ao seu metabolismo, podemos colocar os indivíduos pertencentes do reino procarionte como, por exemplo, aeróbicos, que são todos aqueles procariontes que utilizam o oxigênio como reagente nas suas vias metabólicas, ou, como por exemplo, as bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio, e também os anaeróbicos, como por exemplo as bactérias do gênero Clostridium, que não utilizam o oxigênio como reagente em suas vias metabólicas energéticas. Pois bem, mas eles também podem ser autotróficos. Lembrando que autotrófico é todo aquele organismo que consegue sintetizar a sua energia. E o heterotrófico precisa de uma fonte orgânica de energia. Sendo assim, na estrutura presente, estrutura geral dos procariontes, eles vão apresentar de fora para dentro uma parede celular que é formada por, vamos lá, opa, deixa eu melhorar isso, peptídeo glicano, ainda por cima, uma membrana plasmática. Então temos aqui, ó, a parede celular, a membrana plasmática. Algumas bactérias ainda vão apresentar um envoltório extra, que é a cápsula. Lá dentro, os ribossomos, responsável pela síntese de proteínas. Lembrando que esse ribossomo é o chamado ribossomo 60S, tá? O 60S é o número da unidade de medida desses ribossomos. Depois, lá dentro, a membrana plasmática, ela vai sofrer, então, uma invaginação que irá formar aqui o chamado, olha lá, mesossomo. Esse mesossomo ele vai ancorar o DNA que está disperso no citoplasma, ele vai auxiliar na divisão assexuada e ainda por cima ele apresenta uma série de enzimas que fazem parte da respiração dessas bactérias. Quanto ao material genético, o cromossomo que será então único e circular. Diferente do nosso material genético que é filamentar, tá? Então eles são um pouquinho diferentes nessa característica. Então olha lá, só puxar a seta aqui, tá aqui ele certinho, tá? Muito bem. Depois, lá dentro ainda vai ter um outro material genético que não é obrigatório, algumas bactérias têm, outras não têm, que são os plasmídios,
que são um DNA extracromossômico de forma circular que apresenta uma série de genes de resistência. Resistência a antibióticos, enfim. Quando se fala lá, por exemplo, nas superbactérias, elas podem trocar plasmídios aí, tá? Algumas bactérias apresentam um flagelo para a locomoção, como por exemplo o Vibrio cólera, e as fímbrias, que terão função na aderência de outras células, como característica colonial, ou ainda por cima podem transferir material genético, tá? Pois bem, essa é a estrutura básica das bactérias. Agora, quanto à sua reprodução, ela pode ser de natureza, olha lá, assexuada, quando não há variabilidade genética por divisão binária ou cisparidade. Quando uma bactéria ela começa a se dividir em várias outras, originando, olha aqui, originando milhares de descendentes que são o quê? Geneticamente idênticos entre si. Ou seja, nesse tipo de reprodução não existe variabilidade genética. Mas existe a reprodução que é do tipo sexuada, que bem na verdade é uma recombinação. Então olha lá, a primeira delas é uma conjugação, que é quando as bactérias promovem entre si uma ponte citoplasmática chamada de pilissexual, e através desta ponte citoplasmática, uma bactéria chamada de doadora transfere material genético, que pode ser até um próprio plasmídio duplicado, para outra bactéria. Outra forma de reprodução do tipo sexuada é a transformação, que ocorre quando uma bactéria percebe um material genético disponível no meio, absorve ele e incorpora no seu DNA. Daí você deve estar pensando, mas e se esse DNA não for favorável? Não tem como saber. É o acaso, certo? Essa recombinação ela é o acaso. Pode ser bom como pode ser ruim para ela. E o último é a chamada transdução. Numa transdução, um vírus ele serve como vetor, certo? Transferência de material genético via vírus, que são vetores para a transferência desse material genético. O que acontece? Ele infecta uma bactéria, ele rouba o material genético, ele abandona essa bactéria e ao infectar a segunda bactéria, ela transfere o material genético roubado da primeira bactéria, que irá incorporar esse material genético ao seu. Então, essa transferência de material genético se dá pela utilização de um vetor que são vírus, certo? Não esqueça de colocar nas tuas anotações que vírus também tem capacidade de formar esporos, numa característica chamada esporulação, que só acontece quando os fatores do meio não são favoráveis à sua sobrevivência. E aí os vírus elas originam uma forma latente diminuindo seu metabolismo, ficando então adormecidas nesse período onde os fatores do meio não são favoráveis. E essa foi a nossa revisão sobre o reino Monera.